Bom, meu nome é Nathaniele e eu vou dar início ao nosso trabalho, que começa na seção 19.7, a distribuição da velocidade das moléculas. Bom, em 1852, o físico Maxwell, ele calculou a distribuição da velocidade das moléculas de um gás e ele obteve o então resultado, que é conhecida como a lei de distribuição de velocidade de Maxwell, que é esse P, né, e vai todo o resto da fração, onde esse M maiúsculo, ele se refere à massa molar, o R, ele é a constante dos gases ideais, e o T, ele é a temperatura, e o V é a velocidade escalar de cada molécula. Bom, vale ressaltar e frisar que, para ele chegar nessa expressão, ele usou de 3 hipóteses. Para poder deduzir nessa fração, a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas a gente vai frisar um pouquinho nessas 3 hipóteses para entender um pouco mais e ter uma noção de como ele chegou nessa conclusão. A primeira hipótese é o espaço isótopo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade x, y e z, elas sempre vão ter a mesma distribuição. Ou seja, toda direção vai ser igual. Elas nunca vão ser diferentes. A segunda hipótese é as componentes x, y e z, elas vão ser sempre independentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade x não vai depender da velocidade y, a velocidade z não vai depender nem da velocidade x e nem da velocidade y. Elas são independentes, cada uma por si, né? E a terceira é utilizar o que chamamos de teorema de equipartição de energia. Ou seja, a energia de um gás ideal, de uma molécula, não, o primeiro slide ainda. Isso. A energia de um gás ideal, de uma molécula, é dada por 1/2 mv ao quadrado, que é a mesma coisa de 3/2 QV. A gente, colocando assim, é surpreendente, mas apenas com essas 3 hipóteses e com um pouco mais de estudo, com um pouco mais de conhecimento sobre matemática e tudo mais, ele conseguiu deduzir essa fração, né? Esse resultado que ele chegou. Agora, segundo slide, por favor. Isso. Bom, a ideia aqui é descobrir quantos por cento eu tenho de velocidade zero, quantos por cento eu vou ter de velocidade meio, dado um conjunto de moléculas de gás. Eu quero entender como que a velocidade dessas moléculas ela se distribui dentro do gás. Então, vai ter um conjunto de moléculas com uma velocidade e depois vai ter outro conjunto de uma molécula com outro tipo de velocidade maior, né? Então, a partir daí, a gente vai saber a porcentagem dos conjuntos. E para responder esse tipo de pergunta, né, qual a porcentagem de molécula que eu vou ter de uma certa velocidade, a gente precisa falar sobre a forma de formar os possíveis valores que estão distribuídos. Que aí aparece aí bem no gráfico, né? Nesse gráfico aí mostra para nós a distribuição para as moléculas de oxigênio a uma temperatura de 300 Kelvin. Então, a gente observa que existe um curto número
de moléculas que possuem uma certa velocidade. Aqui a gente está usando uma temperatura de 300 Kelvin, mas isso pode mudar, pode variar, né? E quando isso acontece, se a temperatura ela muda, a velocidade ela vai aumentar. Então, é isso. Agora, outro slide, por favor. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a velocidade média e as demais. Vou começar a falar sobre a velocidade média. Vamos aqui pensar uma seguinte situação. Vamos supor que a gente tem 3 velocidades. Nesse momento, a gente vai usar apenas essas 3 velocidades. E cada uma delas equivale a uma porcentagem de moléculas. Suponhamos que a gente tem uma quantidade de 100 moléculas. Então, a gente vai pegar 30% das moléculas para 10 metros por segundo. Vamos pegar 20% dessas moléculas para 20 metros por segundo e 50% dessas moléculas para 30 metros por segundo. Bom, qual é a velocidade média que eu vou ter? Aqui eu vou explicar um pouco como a gente vai resolver para chegar numa velocidade média. Bem mais fácil, né? Se eu tenho 30 de 100 moléculas com 10 metros por segundo, se eu tenho 20 moléculas de 100 por 20 metros por segundo, se eu tenho 50 moléculas de 100 para 30 metros por segundo, eu vou pegar essas 30 moléculas, vou multiplicar por 10 metros por segundo, vou somar com 20%, 20 vezes 20 metros por segundo, mais 50 vezes 30 metros por segundo, e vou dividir tudo isso por 100, que seria a quantidade total das moléculas. Fazendo isso, a gente vai ter 30 mais 300 mais 400 mais 1.500, que é o total das multiplicações. A gente vai somar tudo isso e vamos dividir por 100, que vai dar um valor médio, uma velocidade média de 22 metros por segundo. A gente também pode substituir esses 30, esses 20 e esses 50% por 0,3, 0,2 e 0,5, que é exatamente a fração de moléculas de uma certa velocidade. A velocidade média ela pode ser calculada se nós somarmos todas as distribuições, todas as frações, todas as distribuições para todas as velocidades. Aqui eu estou usando apenas essas 3, né? Eu usei 30% para 10, 20% para 20 e 50% para 30, mas pode-se usar muito mais, né? E aí é questão de o que a pessoa vai usar. A velocidade mais provável ela é aquela cuja distribuição de probabilidade é maior e possível, ou seja, ela é aquela que está centrada no máximo das distribuições, é a que tem maior fração de moléculas presentes nessa velocidade. Aí aqui a gente tem todas as fórmulas usadas, né, para poder chegar a um resultado final tanto da velocidade média como da velocidade mais provável e assim por diante. Dentro do estudo dos calores específicos molares de um gás ideal, o nosso objetivo é obter a expressão da energia para a energia associada aos movimentos aleatórios dos gases, dos átomos e das moléculas dos gases. É com essa expressão que a gente vai fazer uso para calcular o valor específico de um gás ideal, que vai se dividir em calor específico molar, a volume constante, calor específico molar, a pressão constante.
Para a gente dar continuidade ao entendimento das fórmulas dessas duas divisões, a gente tem que entender o que é energia interna. A energia interna de um gás ideal monoatômico, que são aqueles gases formados por átomos e não por moléculas, é dada pela energia cinética. Ela não tem energia de rotação, então ela vai ter só energia de translação. E a energia interna ela vai ser dada pela soma das energias cinéticas de translação dos átomos. E essa energia cinética ela vai depender da temperatura dos gases. Essa temperatura ela é dada por 3 meios da constante de Volts vezes a temperatura. Essa fórmulazinha aqui é a energia cinética média de translação de cada átomo. Se a gente tem numa amostra com número de mols, né, a gente tem a energia interna do número de átomos vezes a energia cinética da translação dos átomos, que é 3 meios da constante de Bose vezes a temperatura. Essa formulazinha, essa segunda fórmula aqui. A energia interna, se a gente tem um número de átomos, a gente tem que o número de mols vezes o número de Avogadro. Então, a energia interna seria número de mols vezes número de Avogadro vezes a energia cinética média de cada átomo. Organizando aqui, seria a energia interna de 3 meios do número de mols vezes número de Avogadro vezes constante de mols vezes a temperatura. Na constante dos gases ideais, Rão, o Rão dá por número de Avogadro vezes a constante de Volts. Então, substituindo a energia interna, seria 3 meios do número de mols vezes Rão, que é a constante dos gases ideais, vezes a temperatura. Vale lembrar que se dado um número de moles e o Rão é uma constante, nós teríamos que lembrar que a energia interna vai sempre depender da temperatura dos gases. Então, a energia interna é função apenas da temperatura do gás, depois de dado um dado número de moles. Com esse resultado, a gente vai calcular o calor específico nos casos em que o calor específico de um gás molar, no caso em que o volume é constante. Aqui a gente pode ver um gráfico de pressão, volume, né? Volume na horizontal, pressão na vertical. Pressão, inicialmente tem aqui um P inicial, depois tem um P mais a variação de P, que é a pressão. Nessa curva aqui, nós temos a T inicial mais T com variação de T. E o volume aqui permanece constante, dado por essa setinha aqui vermelha na vertical. Isso acontece porque tem uma pequena quantidade de calor que a gente coloca e aumenta a temperatura. Esse calor se relaciona com a temperatura. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, nós sabemos que o calor é o número de mols vezes o calor específico a volume constante vezes a variação da temperatura. A variação da temperatura, a gente também sabe que é o calor menos o trabalho. Mas se volume não se expande, não tem variação de volume, trabalho fica igual a zero. Então, variação da energia interna seria igual a trabalho. Trabalho, como a gente viu aqui em cima na primeira equação, N igual ao número de mols, igual a calor específico a volume constante, vezes a variação da temperatura. Vale ressaltar que a energia interna, como a gente já viu, ela depende totalmente da temperatura, ela depende apenas da temperatura. Então, se há uma variação da energia interna, há, consequentemente, uma variação da temperatura. E se há, consequentemente, uma variação da temperatura, há, consequentemente, uma variação da energia interna. O objetivo aqui é encontrar o calor específico a volume constante. Então, nós isolamos calor específico a volume constante, que é o CV.
teríamos variação da energia interna sobre o número de moles vezes a variação da temperatura. A gente também sabe, que a gente viu ali mais na frente, que a variação da temperatura, a variação da energia interna, desculpa, é 3 meios de número de moles vezes o R1, que é a constante universal dos gases ideais, vezes a variação da temperatura. Ressalto que a variação da temperatura, porque é a variação da energia interna. Sobre, repetindo aqui, número de moles vezes a variação da temperatura. Se a gente tem número de moles aqui em cima e número de moles aqui embaixo, variação da temperatura aqui em cima, vezes a variação da temperatura aqui embaixo, corta e a gente tem que calor específico a volume constante é 3 meios de R1, que é a constante universal dos gases ideais. Substituindo 3 meios vezes a constante universal dos gases ideais, 12,5 joules por mol Kelvin. Esse valor de 12,5 joules por mol Kelvin, ele concorda, em teoria, muito com os valores dos gases monoatômicos, a exemplo do hélio. Nos gases poliatômicos ou diatômicos, esse valor pode alterar. Por quê? Porque vai depender do grau de liberdade que os gases têm. Nos gases monoatômicos, eles têm grau de liberdade em X, Y e Z, mas nos gases poli ou diatômicos, eles podem ter um grau de liberdade maior, portanto, esse valor pode alterar. Mas em prática, na teoria, nos experimentos práticos, na teoria, esse valor se aproxima ou é muito igual a 12,5 joules por mol Kelvin. Ressalvo que a variação da energia interna igual a número de mols vezes calor específico molar com volume constante, variação da temperatura, ela é válida para qualquer processo. Porque a variação da energia interna ela vai sempre depender da variação da temperatura, não do processo. O calor específico molar, a pressão constante, a gente tem um gráfico muito similar ao calor específico molar a volume constante. Aqui pressão, aqui volume. A gente vê que tem uma diferença de temperatura, a gente vê que tem uma variação no volume, V aqui inicial, mais V, mais a variação de V aqui. E nas curvas também, né, que são da temperatura, T aqui na verde, T mais a variação de T na amarela. A pressão, por outro lado, permanece constante aqui. A gente vê por essa setinha na horizontal vermelha. Para a equação, calor é igual a mCp delta T. Cp é o nosso objetivo. Vale lembrar que o Cp ele vai ser sempre maior que o Cv, porque ele vai aumentar a temperatura e ele também vai realizar trabalho, que, diferente do Cv, vai ter a realização do trabalho, que antes era zero, agora a gente vai ter uma equaçãozinha para ele também. A variação da energia interna, a gente já sabe que é calor menos trabalho, e trabalho em R delta T. Fazendo as substituições necessárias, N, CV, delta T para a variação da energia interna, N igual a NCP delta T para o calor e NR delta T para trabalho. Corta N, corta T e corta delta T, presentes nas três equações, fica CV igual a CP menos R. Isolando o CP, que é o nosso objetivo, CV mais R. De acordo com os estudos experimentais, essa equação ela é válida para todos os gases que forem gases ideais. Voltando aqui no calor específico molar a volume constante, ressalvo que esse 12,5 joules por mol Kelvin ele é válido para os gases monoatômicos. Resumindo aqui, CV igual a 3 meios de R, CP 5/2 de R e variação da energia interna 3 meios de
Rão delta T. Uma bolha de 5 mols de hélio está submersa em água a uma certa profundidade quando a água, e portanto o hélio, sofre um aumento de temperatura ΔT de 20 graus Celsius a pressão constante. Em consequência, a bolha se expande. O hélio é monatômico e se comporta como um gás ideal. Aqui ele já disse que a pressão era constante e o gás, o hélio é monoatômico, então a gente usa a formulazinha de CV que a gente já conhece, 3 meios de Errão, e ele se comporta como um gás ideal, então a gente também sabe que CP pode ser igual a CV mais R. Então ele pergunta, qual é a energia recebida pelo hélio na forma de calor durante esse aumento de temperatura acompanhado por expansão? A gente sabe que o calor é igual a NCP ΔT, CP é CV mais R e CV 3 meios de R. Fazendo as substituições, Q igual a N, se CP é igual a CV mais R, N, CV mais R, ΔT. Q igual a N, CV a gente sabe que é 3 meios de Rão, então CV 3 meios de Rão mais Rão, ΔT. 3 meios de Rão mais Rão, 5 meios de Rão. Q igual a N, 5 meios de Rão, ΔT. Agora ele já dá todos os dados para a gente. A gente sabe que tem 5 mols, então Q igual a 5. 5 meios de Rão, 8,31. E ΔT ele também deu no enunciado, que é 20 graus Celsius. Portanto, Q é igual a 2.080 joules. Olá, agora vamos dar continuidade e vamos para a seção 19.9, que vai nos falar sobre grau de liberdade e calores específicos molares. Bom, para iniciarmos, eu fui procurar o que é grau de liberdade para podermos entender de uma forma mais clara, né? Então, eu descobri que o grau de liberdade é, na física, um termo genérico utilizado em referência à quantidade mínima de números reais necessários para determinar complementamento o estado físico de um dado sistema. Bom, esse conceito ele é empregado na mecânica clássica e na termodinâmica. Bom, sabendo disso, eu trouxe aqui a tabela 19.2, que está aí no slide, que nos fala sobre os calores específicos molares a volume constante. Então, anteriormente, os meus colegas, eles explicaram sobre a molécula monoatômica. E então, descobrimos o calor específico molar, que aqui está, que é 3,5R. E aí, se formos comparar com a diatômica e poliatômica, vamos ficar nos perguntando, por que elas se diferem? Será que existe uma força interna diferente para a diatômica e para a poliatômica? Né? Será que elas estão armazenando a energia, se elas estão nos gases de forma diferente? Né? Se alguma coisa está acontecendo diferente. E realmente, sim, isso nos mostra, através dessa figura, a outro lado, que é a figura 19.13, que aqui tem na A, B e C, né? Então, a primeira figura A, ela está representada por uma molécula do gás hélio, que é uma molécula monoatômica, né? Monoatômica típica. Monoatômica que já nos deixa claro que é apenas uma molécula, né? É a nossa moléculazinha aqui, que é essa vermelhinha representada. E aí temos a B, que está sendo representada pelo oxigênio, que é uma molécula diatômica típica. Duas moléculas, né? Um aqui e outro aqui. E está sendo representada, então ela vai ter duas moléculas, certo?
E temos a terceira, que é a letra C, que é representada pelo gás metano, que é uma molécula poliatômica típica. Poli nos diz que nos dá a impressão que é mais, né? São várias. E realmente são várias moléculas, né? E por isso poliatômica. A nomenclatura está bem clara, né? Está bem clara para a gente poder, porque mono é de um, diatômica de dois e poli de vários. Isso nos faz entender melhor e gravar isso mais rápido na nossa cabeça, né? Então, essas esferas representam átomos e os segmentos da reta representam ligações químicas, né? Como, por exemplo, do oxigênio aqui, existe as retas, né? E que são representadas as ligações químicas, ok? Dois eixos de rotação são mostrados para as moléculas do oxigênio. Aqui, essa setinha verde na B é representado o eixo de rotação do oxigênio. Então, gente, de acordo com esses modelos, os três tipos de moléculas eles podem ter movimento de translação. Então, o que? Eles podem se mover tanto para cima, quanto para baixo, quanto para o lado, quanto para o outro lado, para a esquerda e para a direita, né? E para baixo e para cima. Então, eles também podem ter movimento de rotação, que é girando em torno de um eixo. E como um peão, né? Se a gente for imaginar, o peão ele roda sempre em torno do eixo, de um eixo ali, né? E aí, além disso, as moléculas diatômicas e poliatômicas, elas podem ter movimentos oscilatórios, como os átomos aproximando e se afastando, né? Como se estivesse preso em umas molas. Mas aqui a gente não vai falar muito sobre os oscilatórios, vamos deixar para próximas sessões, que vai ser explicado. Então, nessas aqui, pode passar. Nessas moléculas, a gente entende que elas são entendidas de forma diferente, né? Por terem moléculas diferentes. Então, aí, para levar em conta pelas quais as formas de energia pode ser armazenada em um gás, James Maxwell, ele propôs um teorema para facilitar, que é o teorema de equipartição de energia. E esse teorema, ele nos diz o seguinte, que toda molécula tem um certo número F de grau de liberdade, que são formas independentes pelas quais as moléculas podem armazenar energia. Então, não é só devido ao movimento de translação, mas também tem outros graus de liberdade que pode estar presente. E é por isso que, dessa maneira, mudam, né, os calores específicos molares, né? E aí tem outros graus que podem armazenar energia de liberdades, né, também diferente. Então, é isso. E a molécula, a cada grau de liberdade está associado, em média, uma energia de meio kT por molécula, ou meio RT por mol. Então, por cada molécula, vamos dizer, a gente tem 5, a gente vai ver mais para frente, mas vamos dar o exemplo de 5, e tem 5 graus de energia, ou grau de liberdade. E aí a gente vai multiplicar por meio kT, que é aqui especificado como meio kT por molécula. Então, isso vai ser por cada molécula, tá bom? Então, é só multiplicar por tanto de moléculas que você tem, ok? Então, assim, nessa definição também, temos aí que vamos analisar o movimento de rotação. Vamos imaginar o quê? Que o movimento de rotação tem origem, que cada molécula tem a origem do sistema da coordenada x, y e z. E está no centro de cada molécula da figura. Volta só para mim, por favor. Que nas figuras, na figura que eu mostrei anteriormente, nós vamos imaginar que cada uma delas vai ter a coordenada isso,
que vai ter a coordenada X, Y, Z. Então, vamos imaginar que esse oxigênio aqui, ele vai ter isso, certo? Em teoria, nós poderíamos dizer ou pensar que em um gás, cada molécula deveria poder girar em uma componente da velocidade angular em relação a cada um dos três eixos, né? De modo que cada gás teria 3 graus de liberdade de rotação. Porém, nos experimentos, nos mostra que isso é verdade apenas para as moléculas poliatômicas, que têm uma energia adicional de 3,5 kT por molécula. Então, aqui, por exemplo, do oxigênio, não vai entrar esse pensamento, porque não vai caber a ele esses 3 graus de liberdade de rotação, tá bom? Então, de acordo com a teoria quântica, a física que vai lidar com os movimentos e energias permitidas de átomos e moléculas, ela nos diz o seguinte: ela nos diz que uma molécula de um gás monoatômico, ela não gira. Essa daqui, que foi representada, que é o gás hélio, ela não pode girar, portanto, ela não vai permitir energia de rotação. Sentido. E, então, ele é um átomo isolado que não pode girar como um peão. Então, ele só fica aí, né? E aí, então, isso significa que para a rotação ele vai ter 0, né? Já que ele não pode girar. Agora, uma molécula diatômica pode girar, diatômica, vamos olhar para essa imagem AB, que está representada pelo oxigênio, ela pode girar como peão em torno de eixos perpendiculares, que é a setinha verde aqui que está nos representando. Ela pode girar em eixos perpendiculares à reta que liga os dois átomos, como mostra na figura, mas elas não giram em torno da reta mesmo, né, que liga os dois átomos. E aí, as moléculas diatômicas, elas vão ter apenas 2 graus de liberdade de rotação, né, em uma energia rotacional apenas de quê? 2,5 kT por molécula, né? Lembrando que já que ela tem somente 2 meios de rotação perpendiculares, então a gente multiplica o 2, né, com meio kT, que é o que falou na teoria que eu expliquei, de Clarke, que a gente multiplica isso e vai dar 2,5 kT, certo? Por molécula. Pode passar. Então, gente, aqui volta antes aí, por favor. Na equaçãozinha. Isso, show. Então, agora, para entender essa análise que temos dos calores específicos molares, o gás ideais diatômico e poliatômico vão ter que substituir da equação que foi explicada anteriormente, que é essa equaçãozinha aqui, que está nos mostrando que é o E igual a 3,5 nRT, e aí a gente vai substituir o F, né, onde o F vai ser o número de graus de liberdade, e vamos obter essa outra equaçãozinha aqui, que é o E igual a F2nRT. E aí, ajeitando, substituindo, vai ficar CV F igual a F sobre 2, que vai ser R igual a 4,6, tá bom? E aí, essa formulazinha vai nos ajudar a entender os calores específicos molares. Passam. Então, para resumir essas informações, temos a tabelinha que vai nos mostrar. Pode passar, tá? Essa tabelinha aqui, ela vai condensar todas as informações que temos, né? Então, aqui vai nos mostrar a molécula, por exemplo, monoatômica, que usamos como exemplo o hélio, ela tem de translação 3, né?
que é 3 graus de liberdade de rotação, descobrimos que ela não pode girar, que ela é um átomo isolado, então no total vai ficar 3 graus de liberdade, certo? Aí, por isso, né, que o nosso calor específico molar aqui, ela vai se dar 3,5R, porque se deu 3, a gente só multiplica pelo quê? Pelo meio R. Então, deu 3,5R. A diatômica, que foi representada pelo oxigênio, ela tem translação 3, né? Ela pode girar tanto, ela pode se mover tanto para o lado para o outro, para a direita, para a esquerda. E aí, de rotação, ela tem 2, né? Porque ela só vai poder girar em movimentos perpendiculares, em eixos perpendiculares, né? Então, vai ser em relação à reta que liga os dois átomos, então vai ser somente 2 de rotação, que vai ser igual a 5, que é o grau de liberdade. E aqui tem mais, né, que é a poliatômica, que são várias moléculas, né, que foi representado pelo CH4, que é o metano. Ela tem translação 3 também. Percebemos que todas podem fazer, né, a translação. Todas podem se mover assim bem livremente. E aí, de rotação, ela vai ter 3, que já vai superar tanto a diatômica como a monatômica, que não teve nada, né? E ela pode fazer de rotação. E no total vai ser 6, que aí poderia ser representado como 6,5R, mas 6,5R também nos fala que 6,5 pode ser 3R, certo? Então, aqui vai nos deixar bem claro essa tabela para nos mostrar o tanto de grau de liberdade, quanto as moléculas podem se mover, o quanto as moléculas podem absorver energia, armazenar energia, ok? Espero que vocês tenham entendido. Então, dando continuidade nas apresentações aí, seguindo essa cronologia, a gente entra no conteúdo do efeito quântico, dos efeitos quânticos, que é o 19.10 do nosso livro de Halliday no volume 2, né? Não necessariamente para você aprender esse conteúdo, você tem que saber de tudo decorado dos assuntos anteriores, que foram explicados aí pelos nossos colegas. Mas, para você ter uma dominância desse contexto, 19.10, você precisa saber coisas, pontos principais dos outros conteúdos, porque senão vai existir uma dificuldade muito grande, né, dentro desse contexto, né? Então, o que a gente precisa saber, o que a gente precisa lembrar para aprender, para discutir sobre os efeitos quânticos? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é daquela tabelinha do 19.2, salvo engano, que fala sobre o valor dos calores específicos molares e o volume constante, né? Existe uma tabelinha lá com os valores desses valores dos calores específicos, tanto para gases monoatômicos, diatômicos e poliatômicos, né? Se vocês se lembram muito, aqueles gases monoatômicos, eles tinham um valor de 3,5 de R, enquanto os diatômicos tinham 5,5 de R e os poliatômicos tinham 3R apenas, né? Então, a primeira coisa que vocês precisam lembrar é dessa tabelinha da 19.2. Acho que já foi apresentada aí pelos nossos colegas. Essa diferença de valores, essa diferença de graus, ela existe porque ela está relacionada com os graus de liberdade que os gases diatômicos e poliatômicos possuem em relação ao monoatômico. Então, você vai ter um valor específico lá, enquanto os outros diatômicos e poliatômicos vão ter graus de liberdade diferentes. Esses graus de liberdade a gente vai explicar mais à frente aí, mas não agora, tá? Então, a primeira questão que eu quero colocar nesse assunto é responder uma pequena dúvida. É o calor específico molar uma grandeza que independe da temperatura? Vou repetir.
É o calor específico molar uma grandeza que impede na temperatura? Está escrito aí no nosso slide, tá? Essa pergunta a gente vai responder daqui a pouco, mas para isso a gente precisa lembrar outra coisinha muito importante. Vale enfatizar, né, a importância que o calor específico que ele está intimamente ligado com a energia interna de um gás ideal. Isso a gente vai ver dentro daquelas fórmulas que já foram aplicadas aí para a gente. Lembra daquela formulazinha da energia interna igual ao produto do número de moles vezes o C, eu vou aplicar, né? Porque nos livros vocês vão ver muito o CV, mas eu vou aplicar o CE, que fica mais fácil da gente lembrar, que é os calores específicos e volume constante, né? Então, você pode modificar aí no slide, consta o CV, né? Mas você pode modificar por CE, que fica mais fácil a interpretação. Então, é energia interna igual ao produto do número de moles, né? Vezes o CE, que seria os calores específicos, né? Vezes a temperatura. Dentro dos livros do Harvard, eu mesmo dentro dependendo de alguns professores, vocês vão ver isso de maneira diferente, mas é basicamente isso. E vocês têm que ter gravados em mente, né? O calor específico é que está ligado intimamente com a energia interna de um gás ideal, né? E para continuar, para a gente responder aquela perguntinha desse slide aí, a gente precisa, então, trabalhar em cima de um gráfico, né? Gráfico esse que vai ser apresentado para vocês. Esse gráfico, né, ele basicamente vai ser o quê? Como é que eu vou poder falar isso para vocês? Esse gráfico, ele é a razão entre o calor específico, né, dividido pela constante universal dos gases em relação à temperatura. Então, na horizontal aqui, você vai ter a razão entre o calor específico dividido pela constante universal dos gases e uma função determinada da temperatura. Douglas, o slide não passou ainda, tá? Isso, obrigado. Então, você vai ter um gráfico, né? E nesse gráfico, na vertical aqui, você vai ter a razão entre o calor específico dividido pela constante universal dos gases e na horizontal, né? Horizonte aqui, você vai ter a temperatura é essa dada em Kelvin. Nesse caso que a gente vai estar aplicando, a gente vai estar usando o hidrogênio, que é um gás diatômico, né? De valor igual a 5,5 de R, tá bom? Então, você tem esse valor, você tem essa razão entre o calor específico dividido pela constante universal dos gases em função da temperatura, certo? Então, a gente pega esse exemplo aí para dar uma estudada melhorzinha. Pelo que a gente estudou já anteriormente, o que acontece? O gás diatômico, ele possui um valor constante, pelo que a gente estudou. Não interpretem de uma forma incorreta ainda. Mas ele possui um valor de 5,5 de R. É um valor que está ali ficcionado nele, naquela tabelinha da 19,2, tá bom? Nesse gráfico, a gente vai estar vendo que esse valor ele vai se alterar, tá certo? Então, existem determinados pontos que ele se altera. Como que ele vai se alterar? Calma. Nesse gráfico que a gente vai estar vendo, vocês estão vendo aí na tela de vocês, basicamente o que vocês estão vendo é translação, rotação e, por último, se é a oscilação, né? Vocês estão vendo a oscilação aí. Percebam que existem duas curvas entre esses períodos, né? Então, conforme a temperatura se eleva, existe uma curva de subida dessa temperatura, existe um período constante e existe outra subida e outro período tracejado, tá certo? Então, e o que acontece aí? Justamente a aplicabilidade daqueles graus de liberdade. Então, a partir do momento que ele está recebendo uma elevação da temperatura, os graus de liberdade estão interagindo, fazendo com que ele passe do estado de translação para o de rotação. É uma rotação simples, não é uma coisa muito, muito trabalhada, é uma coisa que vai ser perceptível no movimento dessas moléculas, tá bom? Então, existe um período constante e existe outro período de elevação da temperatura,
chegando ali a oscilação dessas partículas, dessas moléculas. Tá bom? É isso. Já, Douglas. Expansão adiabática de um gás ideal. Nessa transformação, não há transferência de energia por meio de calor. Na primeira lei da termodinâmica diz que a variação da energia interna depende da quantidade de calor e do trabalho realizado. Como não há troca de calor, vai ser zero, então a variação de energia vai depender apenas do trabalho realizado. O trabalho realizado vai ser negativo, então isso vai fazer com que a temperatura diminua. Então, se o gás ele expande, a temperatura vai diminuir. Nesse exemplo, a gente tem como é feito em laboratório. A gente coloca o gás em um recipiente com as paredes isoladas termicamente e com êmbolo. A gente põe... Esses pontinhos vermelhos simbolizam a pressão. Quando a pressão vai sendo retirada, o gás vai se expandindo. Lá dentro desse recipiente vai ocorrendo bem lentamente. Um exemplo disso é no desodorante. Lá dentro vai ocorrendo lentamente. Quando a gente vai usar, quando o gás vai saindo, isso ocorre tão rápido que não dá tempo de ocorrer a troca de calor. Por isso que a gente sente tão geladinho o desodorante quando a gente vai usar. E como seria o diagrama de pressão versus volume desse gás? A gente tem que pressão versus volume são inversamente proporcionais. Pode passar para o gráfico. Não, isso. São inversamente proporcionais em uma reação isotérmica. Como na reação adiabática a mudança de temperatura, pressão e volume não vão mais ser constantes. O volume ele vai ser elevado ao expoente de Poisson. Esse expoente vai ser a razão entre o calor específico a pressão constante e o calor específico a volume constante. E esse expoente vai ser sempre maior que 1. Então, o volume vai estar sempre potencializado. E quanto mais esse volume vai ser potencializado, mais a pressão vai diminuir. Então, eles não vão ser inversamente proporcionais. Colocando isso no gráfico, a gente vai ter que, na reação isotérmica, a gente realiza vários experimentos com várias temperaturas. A gente vai ver que no primeiro experimento, esses dois tracinhos pontilhados são as reações isotérmicas, cada um em um experimento. A temperatura não muda. A gente vai ter hipérboles equiláteras e nunca vão se encontrar. No caso da reação adiabática, como o volume está sendo potencializado e quanto mais volume é potencializado, mais a pressão cai, a gente vai ter uma hipérbole também, só que ela vai ser muito mais inclinada do que a da reação isotérmica. E a gente vai ver que o aumento do volume vai ter relação com a redução da temperatura. E finalizando a nossa apresentação.